Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Que a paz do Messias, chamado Cristo, esteja com todos nós nessa manhã, nessa madrugada que já está amanhecendo o dia. E eu estou aqui meditando na palavra do Senhor para trazer essa mensagem para vocês, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, até o versículo 8, que eu vou ler para vocês agora entenderem, compreenderem, que diz assim. Começa do capítulo 21, porque não tem versículo 1, até o versículo 8. Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Uma cidade que vai descer do céu, preparada, adornada, enfeitada, limpa, arrumada, para os seus, como uma noiva para o seu esposo. E o que significa é que nessa cidade não vai entrar corrupção, não vai haver corrupção, não vai entrar nada que seja corrupto nesta cidade. Versículo 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Quer dizer que a morada de Deus está entre os seres humanos, não quer dizer que é o meu coração, o teu coração, não. É a nova Jerusalém, a cidade santa, adornada, enfeitada, bonita, linda, como se fosse uma noiva para o seu esposo, que vai descer do céu e Deus vai morar nela, vai estar dentro dela, e nós que servimos ao seu Filho, o Messias chamado Cristo, iremos entrar nessa cidade e nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Entenderam agora? Muitos dizem que Deus vai morar dentro do nosso coração. Não, Ele vai estar lá, junto conosco.
junto conosco, Ele vai estar lá no nosso meio, quando nós chegamos lá. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Nós não vamos mais sofrer, nós não vamos mais ser perseguidos, rejeitados, não vai haver doença, enfermidades, perseguições, tristeza, prantos, choros, desespero, tristeza, não vai haver. Porque quando Ele enxugar os nossos olhos, a gente não vamos sentir, não vamos ter mais sentimentos de tristeza para chorar. Não vamos ter mais essas coisas, porque, como Ele está dizendo, que as coisas velhas passaram, porque tudo se fez novo. Então, Deus vai fazer tudo novo, tudo vai ser novo, tudo vai ser renovado. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Aqui está se falando de Jesus, que está assentado no trono e mandou escrever para deixar para nós essa mensagem nessa época, para que nós venhamos entender que Ele vai estar dentro da cidade da Nova Jerusalém e vai enxugar todas as nossas lágrimas. Como eu já falei, já tenho falado, não vai haver mais pranto, nem choro, nem dor, nem desespero, nem vai haver corrupção, não vai haver nesse dia. Nessa Nova Jerusalém não vai haver nada que seja corrupto, nada. Versículo 6. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqui se está se dizendo, Jesus está dizendo que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Alfa, ele quer dizer que eu sou o primeiro, eu sou o filho primeiro de Deus. E o Ômega, ele está dizendo que Ele é o amado, o preferido, o escolhido. O princípio, ele quer dizer, ele está falando, quer dizer não, ele está falando aqui que o princípio, ele estava lá, quando tudo foi começado, quando tudo foi feito, ele estava no começo de todas as coisas, de tudo que foi construído, ele estava.
estava no meio, estava do lado do Pai, ele estava. No princípio ele viu todas as coisas, como foi feita, como foi criada, ele viu tudo. E no fim, ele está falando, o fim, ele também vai estar. Ele vai ver tudo no final. Vai ver todas as coisas ser destruídas. Todas as coisas deste mundo aqui terreno que nós estamos vivendo, tudo será destruído e ele vai ver tudo ser destruído. Tudo. Então, os que não o aceitaram ainda como o único salvador pessoal da vida dele, essa pessoa vai se desesperar, vai sofrer, vai gritar, vai pedir perdão na última hora, no fim de tudo, mas não vai ser ouvido, não vai ser atendido, porque é tarde. Então, ainda há tempo para você que está assistindo esse vídeo, ainda há tempo para você, creia e o aceite como o único salvador pessoal da sua vida. Porque aqui Jesus está falando do fim, do final das coisas. A nova Jerusalém, ela vai descer, adornada, bonita, enfeitada e adornada para o seu esposo. A cidade santa que Deus preparou para os seus filhos, para os que o aceitaram, para os que creram nele e o aceitaram como um único salvador pessoal da vida deles. Essa nova Jerusalém, essa cidade, está preparada, só está chegando, só está faltando se completar os dias para que ele volte e as horas para que ele volte. O dia e a hora, você e eu não sabemos. Não sabemos o dia e a hora, mas a nova Jerusalém vai descer do céu. E todos que o aceitaram, mais uma vez eu falo, todos que o aceitaram, que creram e o aceitaram, e que está esperando ele, terá a sua recompensa, a vida eterna. Eu vou ler o versículo 6 de novo, para que vocês entendam. Versículo 6. E continuou, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Tudo está feito, tudo está preparado para mim e para você. Tudo está feito, preparado para mim e para você. Aqueles que conseguirem, versículo 7, aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim
este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Agora chegou numa parte muito importante para que vocês venham entender e compreender. Mas os covardes, versículo 8, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Eu fiz essa leitura para que vocês venham entender, mas agora eu vou explicar mais direito para que vocês entendam. Versículo 8. Mas os covardes não entram porque eles não são meus filhos. Eles não me aceitaram. Eles não creem em mim. Mas os covardes não entrarão na Nova Jerusalém. Não vão entrar porque não são meus filhos. Só não vou dizer o nome, porque a minha Bíblia e a Bíblia todas não relatam nomes dessas pessoas. Só falam. Mas os covardes, eles não entram na Nova Jerusalém porque não são meus filhos. Não me pertencem, eles não me pertencem. O versículo 8 fala, mas os covardes não entram na Nova Jerusalém, porque não são meus filhos. Os traidores também não entram na Nova Jerusalém, porque não são meus filhos. Os que cometem pecados nojentos também não vão entrar na Nova Jerusalém, porque não são meus filhos, nem minhas filhas. Os assassinos também não vão entrar na Nova Jerusalém, porque não são meus filhos. Não são minhas filhas. Portanto, essas pessoas não vão entrar na Nova Jerusalém, porque não são filhos de Deus, não são filhos de Deus, mais uma vez eu repito. Os imorais também não vão entrar na Nova Jerusalém, porque não são filhos de Deus, nem são filhos de Deus e nem acreditaram em Jesus e não aceitaram o Filho de Deus, o Messias, chamado Cristo Jesus, como seu único Salvador pessoal. Portanto, essas pessoas não entrarão na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém, ela foi feita, preparada para os filhos de Deus. Portanto, só quem vai entrar na Nova Jerusalém é os filhos de Deus. Os que praticam a feitiçaria também não vão entrar na Nova Jerusalém, porque não são filhos de Deus. Não vão entrar na Nova Jerusalém porque não são filhos de Deus. Os que adoram ídolos
também não entrarão no reino dos céus, não entrarão na Nova Jerusalém, porque não são filhos e não são filhas de Deus, não pertencem a Deus, porque não aceitaram o Messias, o Filho de Deus, como o único Salvador pessoal da vida delas, da vida deles, não entrarão na Nova Jerusalém. E todos os mentirosos também não entrarão na Nova Jerusalém, porque não são filhos e não são filhas de Deus. Não entrarão na Nova Jerusalém. Só vai entrar na Nova Jerusalém os que aceitaram o Messias como o único Salvador pessoal da vida deles, da vida delas. Aí entrarão os que o aceitaram, os que crerem, as que crerem, os que crerem e os que o aceitarem, e as que aceitaram o Jesus Cristo, o Messias, como o único Salvador pessoal da vida dessas pessoas. Aí essas pessoas entrarão na Nova Jerusalém. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Portanto, tantos os que estão vivos, que não querem saber, que não querem aceitar, que não dão crédito, que não dão ouvido para a palavra de Deus, que é o Messias, o Filho de Deus, chamado de Jesus Cristo. Essas pessoas, tanto as que já morreram sem aceitar Cristo como o único Salvador pessoal da vida delas, essas pessoas vão passar por esse processo. Essas pessoas vão ressuscitar, mas serão julgadas pelas suas obras, pelos que praticaram o que fizeram. Essas pessoas, como diz a palavra, será lançada no fogo, aonde queima o enxofre, para que saibam o que é a segunda morte. Portanto, essas pessoas, elas vão ressuscitar uma vez, pelo momento, e outra vez vão morrer de novo. Serão queimadas no fogo com enxofre, para saberem o que é a segunda morte. Portanto, essa mensagem para você que está assistindo esse vídeo. Se você ainda não aceitou Cristo como seu único Salvador pessoal da sua vida, quer escapar desse julgamento, quer escapar desse fogo com enxofre, portanto, na realidade você quer escapar da segunda morte, aceite o Messias, aceite Cristo, aceite Jesus como seu único Salvador pessoal da sua vida. Para que você venha escapar dessa ressurreição, que vão ressuscitarem, mas serão julgados. E para você
que está vivo, como falei, falar de novo. Aceitem Cristo como seu único Salvador para que você venha escapar desse fogo, dessa destruição, da morte. Porque essas pessoas serão jogadas no fogo com enxofre e elas vão saberem o que é a segunda morte. Estão lá. Vai morrer eternamente. Então, por favor, você que está assistindo esse vídeo que ainda não aceitou o Salvador na sua vida, pense um pouco, mas pense com firmeza e com toda certeza. Aceite Cristo como seu único Salvador pessoal da sua vida. Aceite Jesus para que você venha escapar do fogo e com enxofre, para que você não venha morrer eternamente. Lembre do que eu li agora, versículo 7. O versículo 7 ele relata, ele diz: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Então a vitória é Ele, se você o aceitar. Se você crer e o aceitar, Ele será seu Deus. Você será filho dele. Você será filha dele. Você não vai passar por esse fogo com enxofre. Então, agora essa mensagem, creia nessa mensagem que eu estou trazendo para você. Que você fique com essa mensagem dentro do seu coração e na sua mente. Para que você venha escapar desse julgamento e do fogo com enxofre, que é a segunda morte. Fiquem todos vocês, fiquem com a paz de Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus. Amém.